vamos começar então com a massa da esfirra. Tem segredo para massa? Tem, sempre tem um segredo para massa, né? Então, para começar, a gente vai começar aqui com o nosso fermento. Ah, você faz uma esponja. É, uma esponja com fermento, né? A gente vai Perfeito. colocar aqui a nossa água. 3 colheres de sopa Isso. de água morna. 2 colheres de sopa de água morna. A gente vai colocar o açúcar. 2 pouco de colheres de açúcar. sopa de açúcar, que ajuda a fermentação. E aqui tenho 30 gramas de fermento biológico fresco. Você não é desse tempo, mas nossa avó, que eu falo nossa, minha, né? A avó, era comum comprar esse tipo de fermento por peso. Por Então peso. são 2 tabletinhos de 15 gramas cada um. E quem quiser fazer, por exemplo, com o fermento biológico seco, aqui fazendo o cálculo rapidamente, na média dele seriam 2 pacotinhos de fermento biológico seco. pacotinhos, uhum. Né? E faz a esponjinha do mesmo jeito. Faz a esponjinha do mesmo jeito. Coloca a água, a gente vai colocar o fermento e joga um pouquinho de açúcar por cima também. Perfeito. Vai deixar aqui por uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa massa. Perfeito. Aí o que você precisa? Da farinha? Então, para nossa massa, agora a gente vai colocar aqui a farinha. No total, a gente vai usar 8 xícaras das de chá de farinha. Isso. Se você quiser ir me dando, eu vou limpando para você, Vai tá? limpando para mim, então, por favor. Então a gente vai tem misturar aqui sal, o sal, 1 colher de uma colher de sal. rasa. Uma colher rasa. Uma colher rasa. E um chorinho, né? Um chorinho. Colher de avó. Já não é mais tão rasa. Isso. A gente vai dar uma misturada para não pegar direto no fermento, senão vai matar o nosso fermento. Perfeito. Vou misturar aqui os secos, o Então, açúcar. Meia xícara das de chá de açúcar. Você pegou um pouquinho que era só para ativar. Só para ativar o fermento. Perfeito. aham. Então, ali vai 8 xícaras. Aqui farinha. tá a farinha, o sal e o açúcar. Só que você coloca uma parte da farinha e outra parte você deixa ali caso precise. Então, na verdade, aquela ali a gente vai usar porque eu vou colocar a água aqui. Tá. E pra gente chegar no ponto, aquela farinha ali tá ali pra isso. o ideal, perfeito. Isso, Pra ir aham, completando. isso. Ó, vai prestando atenção você em casa, depois você pega todas as receitas do Instagram, né? Lá no @TheChefComEdu, não se preocupe. Isso. Mas a gente vai repetindo. A gente vai repetindo. Aqui eu tenho os secos, né? Perfeito. Agora eu vou precisar do óleo, por favor. Óleo. Quanto você precisa? Preciso de 2 colheres. 2 colheres? Vou te ensinar a fazer No olho. no olho. Ó. Rasa. Uma. Rasa. É. Aê! Eu sei. 2. Aê, pronto. Isso. Agora a gente vai dar uma misturada aqui. Mistura então o óleo. Mistura o óleo. 2 colheres de sopa de óleo. Nossa, já tô com vontade de testar isso. De óleo. Perfeito. Então entrou a farinha, o açúcar. Farinha são 8 xícaras no total. O açúcar, meia xícara de chá. O sal, uma colher de... uma sopa. Uma colher rasa de sal, sopa. tá ótimo. E mais um chorinho. Isso, mais um chorinho. Tá. Agora, o que você precisa? E agora a gente vai Ó, com o nosso fermento, olha que interessante. Ali a gente percebe que ele já... Já deu uma crescida, uma encorpada, né? Ou seja, ele está funcionando. Ele já tá Antigamente, os mais antigos faziam isso porque podia acontecer do fermento estar ruim, né? Para não perder a receita, tradicionalmente testa. se faria isso. Tem que tomar bem cuidado, porque essa água, a gente coloca ela morna. Não tem como colocar água quente, porque senão vai matar o fermento. Perfeito. Então você coloca para esquentar no micro-ondas, quando você sentir o teu dedo, sentiu que tá tranquilo deixar o dedo ali, você pode colocar. Se queimar, tira. Se queimar, tira, espera esfriar, que senão você Espera vai matar esfriar. o fermento. Ó, o fermento começa a agir a 18 graus, ó, tecnicamente lembrei aqui. E muitas vezes a gente vai fazer um bolo ou vai fazer a esfirra, o forno não tá pré-aquecido, Já era, não vai né? por conta disso, né? Não vai mesmo. E agora? Então vamos lá. Aqui eu já tenho a minha farinha, o sal, o açúcar e o óleo. A gente vai colocar o fermento aqui no meio. Você é sempre tranquilinha assim? Sim. É? E lá na cozinha, Minha mãe quando tá ouve naquele isso. auge. Na cozinha também? Não, na cozinha não tem como ser. Na assim. cozinha... 7 da noite, assim, que tá bombando. Na hora tá do almoço começando a lá é encher uma o restaurante. loucura, não tem como manter a calma lá. É? E qual que é o prato que você mais gosta de fazer lá? O prato que eu mais gosto é a esfirra que eu faço e o bolinho de carneiro, que foi um bolinho que eu acabei inventando lá. Ah, que legal. Isso, que todo mundo ama. Então, quando você... Sensacional. Já vou te convidar, espero que você esteja gostando de estar aqui. Já vou te convidar para quando você voltar, fazer esse bolinho. Receita. Vai ser o melhor bolinho de carneiro da sua vida. Ó, Ó, gostei, ó. Ó, então eu coloquei aqui o meu fermento, dei uma misturada e agora a gente vai pegar essa água aqui, que ela também tá um pouco morna.
e vamos Aliás, ó, colocando. você que está acompanhando a gente no Brasil inteiro, muitas vezes lá em Curitiba é mais frio, geralmente, né, do que São Paulo. Sim. Às vezes à noite também. Isso faz muita diferença quando você vai fazer pão, quando vai fazer Faz mesmo. esfirra, né? Sim. Você sente essa diferença? Sim, dá pra sentir. Tem dias que a massa fica meio diferente Mas daí, por conta do clima. Com a tua experiência já de muitos anos cozinhando, aí você acerta na hora. Aí a gente acerta, Perfeito. tem que acertar Vai já. acertando no olho. Isso. Você aprendeu essa receita com a sua mami? Com a minha mãe, É. essa receita foi da minha mãe, passou pra mim. Mas cada um tem o seu jeito de fazer, né? O jeito que eu faço aqui é diferente do dela, do de todo mundo, mas foi a minha mãe. Mas você vê que vocês duas são É. ali teimosas pra fazer sucesso mesmo. Sabe que eu- Porque você vê esse Isso. restaurante cheio, ela quando começou ali foi guerreira, foi atrás, trabalhou. Sim, Ó, é assim e mesmo. uma coisa interessante. Tua mãe começou a fazer, ela estava contando, começou a fazer essa receita num salão, No salão, no E aí- salão de beleza. o pessoal começou a gostar. Que é a esfirra dela sensacional, Começou mas por causa do não salão. mais que a minha. Ah, viu? Já vamos fazer a competição. Dona Não mais que a Sala, minha, dona Salva. você vê como é que é? A dela é Ah, boa, mas a minha é maravilhosa. É Saluá. Salva. Dona Sala, olha aí, acompanhando a gente, ó, mas ela tá acompanhando com orgulho. Mamãe tá ali Ó, com um sorriso feliz nos da olhos. vida, ó. Ó. E ali vai só misturando. Isso, daí a gente vai misturando e ela tem um ponto que eu vou mostrar pra vocês. Ela fica bem úmida desse jeito. Tem que deixar ela Aqui, úmida. O que sobrou do açúcar, você põe? O que sobrou não, a gente não. Até que tinha colocado um pouquinho mais, por isso deu uma sobrada. Então você foi no olho, igual eu falei. fui, aham. Igual eu falei, você foi indo já. Isso, no olhômetro mesmo. Então a água você coloca e depois você dá o Olha, ponto. é uma massa bem úmida, né? Então, ela tem que ficar úmida assim, porque daí a gente vai arrumar ela com a farinha. É sempre Entendi. bom fazer isso, Jaque, porque muita gente até vai fazer pão, vai fazer a massa e carregam na farinha. Sim. E fica pesado. O pão não cresce, ou a esfirra. Qual é a Mas característica é isso, dessa massa, né? Eu considero o sucesso da esfirra na massa bem levinha, né? Bem Porque acaba comendo levinha, muito mais. macia, né? Crocante, ó. Isso. Crocante por fora e macia, Macia por dentro. dentro. Você tá vendo a Milena Mazoub? Então, esse daqui é um ponto bom para nossa massa, tá? Ela não pode também ficar tão líquida. Perfeito, Assim, quando ela cai, ó, perfeito. tá ótima. Essa é uma receita ótima para quem empreende, né? Já vende alguma coisa. Isso. Já tem um negócio. Você Testar, tem a né? esfirra para E ó, comercializar, né? nós vamos fazer, já que aproveitando, a gente vai fazer recheio de queijo, E o recheio de carne. recheio de carne, que são os dois que mais vendem. São os que mais vendem, além do de carneiro, que foi uma nova também, que eu criei lá, a esfirra Sim. de carneiro, que é um sucesso também disparado, a esfirra de queijo, de carneiro e a de carne. Perfeito. Uma vez eu vi kafta de carneiro. Eu achei Cafta de bem carneiro, a interessante. gente também faz lá no restaurante, a cafta de carneiro. Vou colocando? Por favor. Ó, aí a gente vai colocando Isso. a farinha e vai sentindo a necessidade. É isso mesmo? Isso, Uma aham. parte. Você sabe que a minha avó fazia muita massa e ela falava, meu filho, no começo não põe a mão. Não porque a dá pra temperatura colocar, né? atrapalha o Ela calor. passa a temperatura. Muitas vezes é ruim. E sem contar que a gente melava a mão no começo, Isso. enfim. E eu aprendi a fazer assim. E na TV eu nunca fiz. Daí o pessoal começou a mandar pra mim, Edu, por que você não põe a mão no começo? Não sei se o Cazon vai lembrar disso. No começo eu sempre fazia com a colher. E era um pouco diferente do que as outras pessoas faziam, né? Aí o pessoal achava que era invenção da minha cabeça. E não. Não, mas é bom porque assim a gente também consegue dar uma boa misturada sem sujar a mão. E daí quando a gente for pegar, colocar a mão na massa, Ela já fica vai tá melhor. Ela já vai estar boa. Então aqui tá, a gente vai ainda acertar o nosso ponto da massa, né? Mas eu dei uma boa misturada na mão. E agora a gente vai começar a encorpar essa farinha de fora aqui na massa. Agora sim coloca a mão. Isso, A agora... gente vai sentindo aqui, ó. Isso, aham. Pode colocar Tá bonita um pouco essa mais, massa, hein? por favor. Ó, vai soltando e vai fazendo. Você que nunca fez, ó, se encoraje, ó. A Milena, quantos anos você já tá fazendo? Essa massa? É. Já há uns 4 anos, 4 né? anos? Que legal, 4 muito ou bacana. 5 anos já que eu faço essa massa. E você foi estudar gastronomia por causa do restaurante? Porque antes você falou que você não cozinhava muito e Não, tal. não cozinhava. Mas virou uma era- paixão, assim. Isso, virou uma paixão enorme. Minha mãe e minha avó que sempre cozinharam pra nós. Muito bacana. É muito legal que vocês têm uma coisa muito parecida com o que o Edu tem com a Maria, assim. É. Coisa de passar
de geração em geração. Né? E fala uma coisa, e com a minha mãe também, você vê? Sua mãe também, é eu verdade. comecei a fazer sorvete, tudo isso, ela que cuida. Hoje eu larguei na Largou, mão, ela que deixou cuida. ela. Hoje tadinha. minha mãe fez o mesmo. Ela tá lá trabalhando, né? Ó, então chegou num ponto aqui que a nossa mão não gruda mais. Já tá no ponto? Já. Eu ia oferecer pra ajudar. Falei, vai precisar de ajuda na televisão. Não, claro, você vai sovar agora pra mim. Ah, bom, mas é que eu achei que assim, pode precisar de alguma ajuda, tô aqui à disposição. Não, tá, o ponto que a gente fala é o ponto da farinha, né? Porque a massa, ela tava mole. Tá. Então a gente colocou a farinha até, ó, que ela solte da sua mão e ela fique um pouquinho grudenta. Vou te ensinar um truque da TV, pode? Isso aqui eu bolei há anos atrás, ó. Pra mostrar que a massa tá boa, que a minha tá com farinha, ó. Ela gruda um pouquinho e solta. Isso, né? esse é o ponto. Então esse é o ponto. Eu sempre que vou mostrar uma massa, tradicionalmente eu faço isso. Então aqui, ó, esse menino que tá ali, ó, o cara de gato, tem cara de gato, dá uma miada aí ó. Esse cara de gato aqui, ó, ele que mostra, ó. Tá vendo? É só pra mostrar, Ah, ótimo. tá? Sabe que eu gravei uma receita de pão italiano. E aí, o dia que eu gravei essa receita, eu tive a certeza de que quem cozinha uma esfirra, um pão, que você tem que ficar lá sovando, pode comer com a maior tranquilidade. Porque a energia que você vai gastar sovando, Você vai colocar depois na não barriga. tem problema depois pra manjar. comer. Entendeu? Então agora o trabalho braçal, vou Agora passar é meu. pro Edu, Tá. né? Isso é uma simpatia, né? Passar pro Edu, nosso trabalho braçal. Deixa pra ele comigo, deixa Dar uma comigo. colaboradinha aqui. Deixa comigo. Posso aqui... Sabe o que eu vou fazer? Vai passar aí, Vou vamos passar trocar. essa daqui pra cá, ó. Pronto. Aí você fica com a tábua limpa pra Tá você ir ótimo. montando elas. Pronto, ó. E aqui, o que você quer que eu faça? Quero que você pode sovar mesmo. Quanto? Ah, uns 10, uma horinha tá bom, eu acho. Você viu como é que é? Agora eu passo o resto do programa. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Tem uma má notícia pra você. Você acredita que eu consigo fazer rápido isso? Sério, graças a Deus. Então você pode ficar 2 horas aí que ela vai ficar melhor ainda. Ela vai querer levar você pra trabalhar lá. O negócio é o seguinte. Há anos atrás, muitas senhoras mandavam cartas na época. Imagina, não tinha essa coisa de rede social, mandar WhatsApp. 96619-6388. Não tinha isso. E-mail, não tinha, era carta. Aí as senhoras mandavam carta falando assim, Edu, eu vou fazer a massa, meu braço dói, a junta do cotovelo dói e tal. ombro. Minha avó sempre falava isso pra mim, ó. Ela falava assim, Edu, faz em cima, ó, e solta o peso. Solta. Solta, ó. Aí você nem força faz, ó. Você vai soltando o peso aqui, ó. Posso ficar uma hora aqui, não vai exatamente cansar. assim. Mas sabe o que daí meus amigos são sacanas comigo falam? Falam assim, Edu, você é pesado, aí você solta lá 100 quilos em Já cima. sova aqui, ó. bastante. Já sova. dá aquela- Ó. Aí a gente tem uma que descansou aqui. Essa é a minha pergunta. E de algumas pessoas aqui. Quando sabemos que está no ponto? Já pode parar Quando de ela contar. fizer um ponto de véu, quando você pegar um pouquinho da massa, abre ela um pouquinho, ela vai estar num ponto de véu. Ou ela estiver bem lisinha, já tá bom. Geralmente, quando você faz numa maceira ou uma batedeira, dá uns 10 minutinhos, 8 minutos, dependendo da quantidade. Essa daqui, acho que uns 8 minutos na batedeira ou na maceira, ela já tá boa. Aqui, como o Edu vai ficar 2 horas, 8 minutos. Marca 10 aí. minutinhos. Desafio. Marca aí. 8 minutos, 7 tá aqui. minutos. 7 minutos. 7 minutos? 7 minutos o Edu vai ficar 7 aqui. Meu minutos. Deus. 7 minutos. Enquanto isso, eu tenho já aqui a minha massa, que já estava descansando. Quanto tempo você acha que precisa descansar? O ideal? O ideal é ela descansar 1 hora. 1 hora, Uma perfeito. hora. Ela tem que dobrar o volume. Perfeito. Deixa ela descansar bem. Aqui, você acha ideal ir colocando um pouquinho de Pode ir farinha? colocando, Ó, vai colocando aqui, Pode ó. colocando farinha e sovando. Vai colocando um pouquinho que vai facilitando aqui, ó, Jaque. Coloca um pouquinho. pode ir colocando. Mistura. Coloca um pouquinho. Vai misturando, ó. Que treino, hein? Agora, você vai fazer como aí? Você vai abrir para uma ou você já vai abrir para várias? Então, como a gente vai abrir aqui na mão, acho que aqui vai dar para umas 3. Perfeito. Vai abrindo e vai cortando, No tá? restaurante você vai fazendo assim, você vai abrindo. Nossa, se eu fizesse assim no restaurante, eu já não tava Como nem você com o braço. faz? Como você A faz? gente tem um cilindro. Ah, Então perfeito. eu pego um pedaço grande de massa, a gente passa e vai deixando ela lisinha e forma. boa. Vem aqui, mas aqui a gente vai fazer um trabalho manual mesmo. Quando eu for lá, a gente pode gravar você fazendo? Claro, com Olha aí, todo Jaque. prazer. A Jaque vai gravar, eu vou só comer então. Ó, perfeito. Então vamos lá. Peguei um pedacinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de farinha.
gente vai pegar o rolo e começar a apertar e abrir nossa massa. Perfeito. Tem uma espessura que você acha ideal? Tem, vou mostrar pra vocês. Ela não pode ser muito grossa. Na verdade, eu não gosto de esfirra muito grossa. Perfeito. Eu gosto da esfirra um pouquinho fina. E ela Aqui- fica mais saborosa. Não... E a que você mais vende lá é a aberta. É aberta. A aberta. aberta é sucesso. A fechada, ela também... Eu prefiro, às vezes, comer a fechada porque ela guarda mais suculência, né? Então, a gente vai abrindo aqui. Na mão, ela é um pouquinho difícil pra trabalhar, mas... Vamos usando o braço. Dá pra fazer numa boa. Dá pra fazer tranquilo. aham. Você acha que pra Milena tá difícil? só. Ah, pra mim... A gente tem que valorizar a esfirra que a gente come. É, né, tem que gente? valorizar a esfirra. Minha mãe e minha avó faziam na mão mesmo. Ó, a galera de casa que pediu, Maria de Campinas, Joyce Crepaldi, tá vendo? Aproveitem esse dia, valorizem ele aqui, eles estão dando nome. Tô quase eu pegando um pedaço aí pra... Ó, vamos dar pra nossa Sovar também. avaliadora de Dá massa. uma olhada. É, analisa como tá a massa e vai me falando. Pra gente saber o teste, a gente vai pegar um pedacinho. Enquanto isso, já vou continuar, ó, pra não perder tempo. É, Eu tô vendo aqui que vai ter que continuar mais um pouquinho aí. ó. Tá quase, não tá não, ó? Aqui, ó, quando a gente vai abrindo a massa, ela ainda não tá formando uma camada que a gente consegue enxergar. Ou seja, ela tem que ficar quase transparente Ela ali. tem que ficar, ela tem que esticar. Ó, a massa ela tá meio quebradiça, Sim, tá vendo? tá quebrando. Ela tem que ficar É legal um a gente pouquinho- mostrar isso pra pessoa quando vai fazer em casa, chegar no ponto certinho, né? Exato. Você pode até usar a massa assim, só que não vai ficar macia a massa, não vai E ficar... crocante, isso. faz diferença. Faz muita diferença, então. Quando Você viu? vai sovar... A Milena sovar é mesmo. jovem, mas ela é criteriosa. Criteriosa. Isso é pra você ver que lá no restaurante, você imagina, pra fazer tem que ficar Tem que perfeito. ficar. Quantas esfirras saem num dia, num final de Num semana? dia, no final de semana, acho que umas 300, né? 400 esfirra, hein? esfirras. É bastante, hein? Depende do dia. Quando tem movimento, sai mais do que isso. Dia, 400 esfirras. É muita esfirra. Teve um dia que a gente fez um rodízio lá no restaurante de esfirra, né? Que eu fui inventar, não sei por quê. Que a gente ficou fazendo mais de 1000 esfirras. É mesmo? Mais de 1000 esfirras e a gente ficava louco. Ficou até vermelho. Era uma Ficou até loucura, vermelho, só de viu? lembrar já fico louca. Olha que você vai falar na TV, o pessoal vai no rodízio de esfirra, hein? Pessoal, a gente tá querendo marcar outra data mesmo já pra esse rodízio que fez um sucesso lá. Ó, a próxima vez que você quiser fazer, você me avisa, a gente lança na TV, você vai ver que vai fazer mais sucesso. Então tá bom. Aí abrimos. Ó. O tamanho que você faz a tua esfirra, você mede como? Então, eu tenho um aro aqui. Tá, Esse aro aqui, ó, perfeito. dá quase um... Deixa eu ver aqui. 10 centímetros de diâmetro, talvez? Aqui? É, tá 10 centímetros. 10 centímetros. Mas você pode fazer do tamanho que você gostar, né? Dá pra Se não fazer tiver, pode ser com minizinho. pino. É, dá pra fazer mini, com um copo, fazer E ela a pequena. bordinha da tua é trabalhada. Isso, aham. Né? Parece uma canoinha. Isso. Que signo você é, Milena? Eu sou Libra. Ela é uma pessoa da estética, do visual. É, É? sou Gosta das mesmo. coisas bonitas. Gosto Veja a nossa mesmo. mesa, que coisa mais Muito. linda. É, Ó, então aqui tá a nossa massa já. perfeito. Quando a gente abre a massa, a gente não pode cortar ela direto daqui, ó, sem a gente levantar ela Ah, e colocar de novo, porque ela vai enrugar, né? Então, se eu cortasse daquele jeito, quando eu cortava, ela ia encolher. Encolher, perfeito. Então, a gente dá uma levantada nela. E ela pode encolher também porque não foi sovada direito também. Isso, aham. Né? Tipo, o caso é. Sim, também pode. O caso seria um problema da minha parte aqui, ó. É, o Edu tá ali trabalhando, vai trabalhar mais um pouquinho. Então, ó, coloquei aqui meu aro, cortei. Tá aqui o meu esfirrinha. Primeira a minha massinha. esfirra. Aham. Perfeito. Vai ficar assim. A gente vai cortando. Nossa, tô com muita vontade de testar. Vai fazer de queijo, vai fazer. Vou a fazer de queijo e de carne. Sabe o que é legal? Depois a gente faz em casa as oficinas. Né? As oficinas é assim, com a criançada. Criançada, pode dizer, né? Com os adolescentes agora, né? Isso. Com os adolescentes a gente faz oficina. Geralmente a professora é ela, não sou eu. Ah, é? Geralmente a professora é ela. Eu fico com a receita na minha cabeça e aí eu fico com um assunto não concluído, então eu preciso Então testar a precisa receita. testar pra fazer, né? Porque vocês vêm aqui, aí vocês fazem numa facilidade. Numa tranquilidade, Gente, né? mas será Tá que é isso acostumado. mesmo? Ó, eu tenho aqui então, vou deixar as 4 aqui uma do lado da outra.
Aí, se você quiser fazer 2 de queijo e 2 de... 2 de cada, Pode né? ser, perfeito. Tá ótimo. É. Então vamos começar com o nosso recheio? Vamos. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí você tá usando ricota, queijo cremoso, requeijão cremoso e queijo mussarela. Isso, aham. Perfeito. Aí a quantidade é mais ou menos a mesma de todos? Sim, vamos lá. Perfeito. Esfirra virou uma coisa muito do brasileiro, né? Você chega num lugar, você pede um salgado, vê uma esfirra de carne. Eu, por exemplo, quando eu ia pra faculdade, era o meu lanche da manhã. Todos os dias eu comia uma esfirra. Em todas as lanchonetes. Todas as lanchonetes tem. Esfirra. Padaria, Do lado da né? coxinha. Padaria tem aquela esfirra, está a esfirra. né? A mini esfirra. Ó, a sempre gente vai ter. sentindo a diferença na mão dessa massa, Isso, né? aham, Eu deixa tô eu dar uma sentindo olhada. já, começando a sentir a diferença. Tá começando a ficar liso, ó. Pode. Já tá começando Essa a ficar daqui já tá diferente Já mesmo. tá diferente. Você vai sentindo, manuseando ela, você vai sentindo que ela vai. Essa daqui ela já tá começando a esticar, né? Ó, e ela vai ficando uma massa mais maleável. você vai Aquela sentindo ali ela que na a mão. gente já tinha, ela tava esfarelando já, cortando No quando a gente começo. pegava. Essa daqui Muitas vezes, quando você começa a fazer, você acha que já tá no ponto, aquele primeiro ponto, você não sentir ela junta. Aqui, você começa a sentir na mão que ela começa já tá A melhorando, a né? melhorar. Então vamos lá, pro nosso recheio de queijo. Eu continuo de castigo aqui. Ele tá de Você que tá castigo. ligando a televisão. Eu tô quantos minutos já? Já tá 9. 9 minutos, Então, tá ele vendo? passou do tempo. Já Passou eram do tempo, 7 tá e ele vendo? passou do tempo É que eu tive que dele. inverter meu braço pra fazer isso, mas vai dar certinho, Mas ó. é isso, né? Você tem que fazer É. séries de 10, aí você põe um. Tem que usar faz os a dois, direita, senão o faz a braço fica maior esquerda. que o outro. É. Isso. Então, pro nosso recheio de queijo aqui é bem simples. A gente vai colocar a ricota. Eu E aí? triturei ela. A mesma proporção. Quem quiser com uma xícara de ricota, uma xícara de Na mussarela. verdade, eu uso uma proporção de mussarela para meia de ricota, Ah, tá, tá? perfeito. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer nesse potinho meio aqui, ó. Então vamos dizer que... Aqui eu tenho meia ricota. Tá. Ou se Aqui eu pedir tenho- uma xícara dessa, 2 da outra. Isso, Perfeito. aham. Tá. Ou meia xícara ou uma xícara, tá? Perfeito. Aqui a mussarela ralada, você pode ralar. Ou você pode também usar o mixer para triturar a ricota e a mussarela. Olha, é Perfeito. sempre bom estar sentada aqui. Sempre, E né? tem queijo cremoso também que você vai colocar. Isso, requeijão. Esse daqui ele tem um truque também. Quero ver. Porque às vezes a gente coloca muito e fica muito grudento. Perfeito. Aí eu vou mostrar pra vocês como A ele vai liga. ficar. Você usa Isso. pra dar a liga. Isso, dá a liga. Enquanto isso, a gente já pode colocar orégano também, que já Pode. mistura. Orégano. Perfeito. Orégano junto. Então você põe o orégano já pra temperar. Já dá um gruda na sua mão. Tá. Esse aqui é o ponto perfeito do nosso queijo. Perfeito. Então já tá aqui o nosso recheio. Agora tô curioso pra ver essa bordinha que você faz. Essa bordinha, olha, as pessoas se matam pra fazer essa bordinha, É? viu? Aham. As E pessoas- não são todos que conseguem. Não são todos. Quer uma boa Felizmente. notícia ou uma má notícia? Manda má. A má? Vocês vão ter que me aturar. E a boa? A boa. A boa que tá no ponto, que a massa tá, ó. Aí sim, olha, gente, depois de 3 horas, Acho que foram 11 minutos. 11 minutos. Foram 11 minutos. 11 minutos, ó, Tá dá pra você certinho, fazer. aham, tá O ótimo. que é importante a gente falar é que muitas vezes você começa a fazer e daí você para com 2, 3 minutos, a massa não fica igual, que era essa daqui. Total. Né? Muitas vezes você fala assim, pô, eu fiz a receita, não ficou boa. Presta atenção, faz exatamente assim em casa. Não, mas os 10 minutos, o tempo que você fez, Basta. tá bom, É. tá ótimo. aham. Essa E aqui não- pra você não perder os ingredientes, ó, e ela vai esticando, a massa fica maleável. Aquela ali já tá diferente, quer mostrar ela? Quando você parte, ela já Essa tá no divide, começo, ela né, ó. quebra, ó. Ela fica quebradiça no começo, ó. Ela Isso nem aí. estica, né? É. Por isso que é importante sovar bem a massa. Ó, só pra você sentir, olha a diferença dessa. Pra você ver, ó. A textura dela é Prestar diferente. bem atenção. Essa daqui, então, a Eu gente vou deixa testar a descansar. Vou lavar minha mão. É essa daqui que a gente deixa descansar. Deixamos fora, Fora da da geladeira. geladeira. Ah, entendi. A gente coloca num bowl, coloca um plástico por cima, um Filme. papel. A Perfeito. gente deixa, pode colocar um paninho de prato também e deixa aí 1 hora descansando. Perfeito. Dobrar o volume. Ó, a gente... Milena acabou de fazer o recheio, então, de queijo. Se quiser lavar a mão, fica à Vou lavar minha vontade. mão agora. Então tem ricota, tem... Mussarela. Mussarela e queijo cremoso, requeijão cremoso. Aqui eu vou... Aqui já tá prontinho, né? Tá prontinho o nosso recheio. Eu vou fazendo... Posso ir misturando de carne aqui pra você? Pode, por favor. Enquanto isso, eu vou até recheando. Se você Tá. quiser misturar aqui, ó, Tá. nosso recheio de carne. Carne moída. Carne moída. Tem alguma carne que você prefere? Patinho, A moer? gente usa colchão mole. Coxão mesmo. mole. Pode ser perfeito. colchão mole. Coxão mole. Isso. Perfeito. Coxão mole, a cebola, o tomate e a salsinha. Perfeito.
Enquanto Então, a salsinha vai aqui também. vai no recheio. Você põe um também. pouquinho de sal? Não. Põe o sal, vamos temperar com sal, limão, pimenta síria, Ah, de que legal. óleo. Vamos deixar bem temperadinho. Ô, você vai levar essa pimenta síria aí, espero que você goste. Ah, eu também Vou espero. separar. Vou gostar, eu tenho certeza. Quero aprender antes do recheio. Vou parar, prestar atenção nesse O recheio? É. Você quer fazer o recheio ou quer que Quero que você faça. Quer que eu Quero faça? aprender Então, a fazer. Quero Vamos lá. Vou pegar Tá. aqui. carne Vou moída. usar essa daqui, ó, que é menorzinha. Carne moída. Eu vou Carne passar moída. as proporções para você. Isso, vai passando enquanto eu vou colocando. Carne moída, a gente vai usar 250 gramas de colchão mole para uma cebola e meia, ou seja, você usa uma quantidade até grande de cebola para manter a umidade da carne. Isso também é suculência, né? Deixar suculenta. A mesma quantidade, uma xícara e meia de tomate. Tomate. Ó, interessante esse recheio, ó, você que está acompanhando a gente. A cebola e o tomate têm bastante umidade, então vai ficar uma carne suculenta. Suculenta, ela fica suculenta. Perfeito. Salsinha. A salsinha, nossa salsinha. Perdão. Deixa eu tirar aqui. E uma pitada de sal. A salsinha é a gosto, assim, Tá. eu gosto, sabe? Tá. Não gosto de colocar pouca, mas também não tanto. Mais uma. Mais uma pitadinha. Olha lá. Mais uma pitadinha. 3 colheres de sopa de bisavó. Três Você não colheres. gosta muito, é. Agora eu vou precisar do limão. ali, Limão. Vou ter que cortar o limão. Corta o limão. Vou pegar o melhor. Um limão? Pode ser 2. 2. Pimenta síria. Pimenta síria aqui. Ó. Pimenta síria, o limão. Então, suco de 2 limões. Suco de 2 limões. Aqui a pimenta síria. Deixa eu usar o lado que não é dos pão duros. É, pode usar o que você quiser aí, fica à vontade. E o limão vai aqui. Pode colocar o limão, Ó. Suco de 2 limões, então. Gostoso. A pimenta síria já vai aqui, então. Já vai aqui, Perfeito. aham. Já vou colocar o sal também. Sal, uma pitadinha. Coloca uma Olha o aroma da pimenta síria. Ela sobe, né? Nossa, veio. Muita Tá gente põe canela aqui, né? Na pimenta síria tem a canela. É a canela. Essa pimenta tá bem aromática, Tá viu? boa, né? Tá Tá sensacional. vendendo bem essa Puríssima. pimenta, viu? Tá muito Opa, boa. voa limão em você? Não, pouquinho. tudo certo. Ó. Limão, suco de 2 limões. É, Descobri o segredo desse recheio de carne. descobriu, A umidade. né? A umidade. É importante. É muito importante. Porque muita gente faz a esfirra e não fica úmida, não fica suculenta, né? É. Sim. E pra também deixar um pouquinho, a gente vai colocar aqui Um pouquinho de óleo. um pouquinho de óleo, né? Colocar Uma colher de sopa de óleo. Perfeito. Olha lá. Você já só? pegou o meu tique, tá vendo? Já vai fazer sem medida, olha lá. Ó, agora a gente vai misturar isso aqui Interessante, ó. A mesma Isso. coisa que ela fez na de queijo, ela tá fazendo na de carne. de carne. Ó. Eu adoro da culinária árabe. É tudo com a mão, né? Tudo com a mão, gente. Aí você passa Comida energia Passa a sua energia positiva. pra comida. Ó, você tá acompanhando. A Milena. Eu falei uma vez certo, eu fico em dúvida de falar errado, mas Mais zoube. mais desoube. Resolve. É, E agora mais a gente uma vez, mandar um grande abraço ao Amado. Amado, você vai me levar lá quando eu for, hein? Ó. Vai me levar lá. Ó, a gente vai provar. Tô com medo de usar esse com muito agora. Não. Quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Tá bom, vamos Perfeito. dar uma Pimenta síria, ó, misturada. tá caprichada aqui na pimenta síria, É, hein? tá caprichado. Agora a gente vai dar uma provada. Nossa, esse recheio deve estar tão saboroso. Tá, Quer provar? quero. Acho que falta sal. Você acha que falta sal? Pode pôr, então. Acho que falta um pouco de sal. É importante sempre que você faz assim, provar pra sentir. É, pra sentir. Eu gosto dele com bastante acidez do limão. Perfeito. E acho que falta mais pimenta síria. Você acha? Está perfeito. Tá? Não acho que falta pimenta? Não, mas está perfeito. Se tá perfeito, vamos deixar assim. Mas está perfeito. Nossa, Perfeito? sensacional. É. Muito bom. Então aqui nosso recheio de carne, nosso recheio de queijo. Agora vamos para a parte mais gostosa, que é rechear e fechar as nossas esfirras, Olha né? lá. Tô curioso pra ver. Agora Edu, você vem quer o tentar cuidado. fechar uma? Não, eu quero que você faça pra ver como você faz. Então vamos lá. Pode fazer, não tem Vou pegar aqui, eu vou fazer 2 de carne e 2 de queijo. Tá. A gente coloca no meio. Vamos fazer uma de carne fechada? Você que Uma sabe. aberta, né? Você que sabe. Faz como você quer. Boa. Carne fechada, ela tem mais umidade. Então, Você que manda.
Ó. Coloca É que uma... essa bordinha achei espetacular, meu. É linda. bonita, né? É. Você usa a mesma massa para fazer fechado. Isso, a mesma. Eu preciso só dar uma lavadinha na minha mão. Pode ir Pra gente tranquilo. colocar ali o queijo. Pode ir tranquilo. Ó que bacana, ó. Tem a massinha que você tá vendo. A gente mediu mais ou menos 9, 10 centímetros aqui de diâmetro. Mas isso varia conforme você faz. Essa daqui tem uma bordinha especial que ela parece um sol, não é? Essa Parece um estrela. sol? Ela fica. Agora eu quero ver. Cadê aquela farinha? Deixa eu pegar um pouquinho. A farinha de trigo, você disse? Bom, Ah, Um pouquinho mesmo, né? aqui. Ah, tem ele resolvido aqui já, ó. Já Ó. passei a mão aqui na tábua, aqui se você quiser, ó. tá? Então vamos pegar um pouco pra gente colocar na nossa assadeira. Se quiser Ah, deixar aí, tá. a gente coloca na nossa assadeira depois. Tá, perfeito. Vou colocar aqui embaixo. Você vai assar nessa daqui? Isso, vou, aham. Tá. Vamos colocar um Tem um pouco. truque de assadeira para usar também? Tem, então. As melhores assadeiras são essas mais baixinhas. Ah, aqui, ó. É, isso. Perfil baixo, ó. Essas de pizza, essas assadeiras redondas assim. Perfeito. Ó, aqui então vamos começar a fechar a nossa esfirra. Ó, vou pegar aqui e fechei a pontinha. Ah, perfeito. Eu viro, Não, É. não gruda com nada. não gruda, não, com a própria Tá. massa. Não põe água. É, nada. Ah, Fecho entendi. aqui e fecho aqui. Perfeito. Bem simétrico, sabe? Sim. Parece um sol, olha. Isso, tá vendo? linha com linha, olha que Posso falar legal. uma coisa? O pessoal vai ficar com vontade. Eu tô em dúvida aqui. Vamos fazer todas assim, para quando ela voltar, ela fazer a fechada? Ah, pode ser. Olha lá, tá vendo? Gostou de vir. Era só um teste para ver se ela tava gostando de estar aqui. Claro que Ó. sim. Então vamos Eu ia pegar colocar. com isso daqui, ó. E pode ser com esse mesmo. Quer colocar o recheio de queijo? Posso colocar. Então, pode pegar bastantinho. É, na medida, quando você faz assim, pro pessoal... Uma mãozinha, isso. Uma colherzinha Tá cheia, ótimo. assim. Ó. Uma colher cheia. Uma colher de trisavó. Uma colher de avó aqui, né? Põe no Você meio, coloca no meio Tá. e daí você vai amassando. com a pontinha dos dedos. Isso. Pode ir amassando bem assim, Nossa, igual demais esse esse de jeito de carne. fechar. Quando você vai fazendo isso, eu vou dar uma lavadinha na minha mão. Tá. E se você Todo chegou prazer. agora, não se preocupe, que a receita estará inteira lá no @thechef com Edu. Todas as proporções, a gente quer ver as fotos das esfirras de vocês aqui no nosso WhatsApp, hein? Ó, pra mim, o movimento fino é um desafio por causa dessa mão. Eu vou tentar fazer. Eu vou me Tá. concentrar bastante. Ó, eu vou te explicar aqui e você faz aí, pode Tá, ser? pode ser. Vamos fazer. Vamos testar aqui. Ó. Deixa eu pegar um pouco. Escorrega aqui. Ó, a gente vai pegar, colocar aqui, ó, e fecha, Demais. Coloca aqui e fecha. fecha. Minha mão tá grudando um pouquinho. Isso, pode pôr farinha na mão. Tá. Aí vira ela. Vira, fecha o outro lado. Isso. Olha, E pra não tá precisar linda a sua. virar, tá indo bem. Pra não precisar virar, a gente só faz assim, ó. Fechei de um lado e fechei de outro. Um lado. É uma Fechei de estrela de outro. 8 pontas. Isso aí. Olha, ficou bonita dele. Ó. Só confere aqui, porque essa. Eu É. tenho essa mão aqui, eu não sei o quanto eu aperto. É Eu tenho que importante, ficar olhando, ó. é importante a gente fechar, porque o que acontece? Quando a gente vai assar, ela tá aberta ou não tá bem fechada, ela abre no forno. E ela não fica no formato certinho. Eu confesso pra você, ó, que essa mão aqui, o que acontece? Eu tenho que vir consertando com essa, ó. Qual a outra? Mi, que outros tipos de recheio fazem muito sucesso lá? Das A gente esfirras? também faz um recheio de escarola. Escarola é maravilhoso. Bem suculento, bem gostoso. A gente faz com a escarola picada, cebola e tomate também. Perfeito. E são essas quatro: a carneiro, queijo, carne e a escarola. São as que mais fazem sucesso. São as que mais fazem sucesso lá. Aqui então um pouquinho. Eu grudo aqui e puxo aqui. Isso. E fica olhando pra esse dedo aqui. Só pode fazer ela abertinha. quero muito testar isso. Aqui mais. Aham. Aí. Isso, aham. Vai lá. Agora viro ela. Só fecha, só na pontinha, nem precisa empurrar. Isso. Fecha aqui. Isso. Aham. Aí aqui. Só fecha. A Maria vai adorar essa receita. Vai adorar. Vai gostar, vai ter que fazer em casa, né? Agora eu preciso fazer uma verificação. Porque essa mão aqui, eu não consigo sentir o quanto eu tô apertando. Eu tô tentando me concentrar aqui. Ah, tá eu vou usar isso certinho. daqui pra fazer terapia, sabia? Ó, porque o movimento mais fino é difícil eu fazer aí. Sim. Ó, pronto. Aqui não É fechou. bem delicado, na verdade, sim. Vamos fazer oficina disso em casa já, aqui, ó. Com certeza. Pronto. Tá ótimo. Amanhã, ficou lindo. sabadão. Ufa, ó. Vai rolar.
Vai rolar a esfirra. A né? aula Ó. do que aprendemos com a Milena. Tá ótimo, olha, a gente ficou perfeito. Ó, você puxar. Agora a gente vai pegar, Olha, gostei, meu. Muito legal. colocar na nossa Corrigir assadeira. aqui. Tem que estar fechadinho, né? Tem que estar fechadinho. Vamos colocar aqui pra eu arrumar. Tá bom. É, Tem que estar quer bem alguma porta? fechadinho, né? Ó, Senão ela abre. senão ela vai abrir no forno. E agora, vamos Tá assar. Corrigir a apertando os minha parafusinhos, também, não assim. Agora a gente vai assar. Não fico chateado de corrigir a minha, não. Mas... Tá bom, então. Tá bom? Ó, Tá ótimo. Aí vamos assar. Ó, você tá aprendendo... Tem um nome essa esfirra? Isso. Esfirra do sol. A melhor esfirra da sua vida. Ah, Ah, quanto tempo de forno, Mi? A gente vai deixar até dourar uns 10, 12 minutos. tá. Tem que ficar de olho porque a gente vai virar essa esfirra. Então ela vai Ah, dourar. virar? É, porque ela dora de um lado e aí depois a gente vira pra ela dourar do outro lado. Ah, tá vendo? A senhora acha que não tem truque pra Isso fazer? é uma dica de milhões. Tem truque. É só Ó, quem... fizemos a massa. Opa, fizemos a massa, fizemos o recheio de queijo, fizemos. Você tem que sair com o controle de qualidade do The Chef daqui, ó, com essa esfirra. Tô feliz que as outras não estouraram também, viu, Mi? Ó, Olha só isso. Ficou linda. olha isso, que demais, meu. Parabéns, ó. Douradinha, né? Espetacular. Meu Deus. Olha isso. Parece dia que foi bom feita vai no estar restaurante, ó. Ó, tua mãe aprovou, tá sorrindo, bateu palma, olha lá, ó. Aí, parabéns. Demais, adorei. Maravilhosa. Eu tô com uma curiosidade de experimentar. Nossa, muito. Quero muito provar. Vamos dividir? Vamos dividir. Ela ficou triste Não, comigo agora. na verdade, Eu conheço não. ela, ó. Não. Eu falei, vamos dividir, ó. Ah, né? Tem 4. Tem Por 4. que a gente tem que dividir? Olha lá, sabia? Olha lá, tá vendo? Não dá pra Eu sabia, dividir, quando eu né? falei, vamos... era só um teste, tá vendo? Faça o teste com a tua esposa e tal. Não é um teste, vamos dividir? Ó, Pronto. nosso molho aqui, Já sei vamos que não, deixar pronto aí. refogando. Vai, testa você em casa, né?